E para nós introduzirmos um pouquinho desse assunto da sexualidade humana, nós vamos falar sobre um tema muito conhecido por nós, mas às vezes pouco compreendido. Eu espero que nesse curto espaço de tempo o Senhor nos dê a graça de abrir o nosso coração e adentrar em águas mais profundas sobre esse tema, que é a castidade. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: meu irmão, você sabe o que é castidade? Pode perguntar. O que ele respondeu? Sim, não, talvez. Ouse perguntar para ele: o que é castidade? Pergunta. Tempinho para vocês conversarem. Alguém se limita em responder o que o irmão falou, o que a irmã falou? O que a Diana falou que é castidade? Pois é, também não domino o assunto totalmente, né? Mas eu fui buscar, a partir do momento que a Diana pediu, que a Ilha pediu essa informação, eu fui buscar nas fontes da igreja, no catecismo da igreja, na palavra de Deus, na experiência dos santos, algo que abrangesse para a nossa mentalidade jovem, né? Para a nossa vivência jovem, o que é a castidade? O que é de fato essa palavra que rege tantas coisas na nossa vida e que define muitas coisas também na nossa vida? E partindo do Catecismo da Igreja Católica, no número 2337, 23:37, o catecismo vai dizer assim: a definição de castidade, segundo o catecismo, o magistério da igreja, é: castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Complexo, né? Mas eu vou repetir. Castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Ou seja, a castidade, irmãos, ela vai muito além do ato sexual. Quando nós falamos em castidade, eu sei que em primeiro lugar vem relação sexual, né? Se nós perguntar para alguém fora o que é castidade, vamos dizer: é não fazer relação sexual, não ter relações sexuais fora do casamento. É uma definição correta, mas ela é superficial. Olhem a beleza daquilo que a igreja nos fala sobre castidade. É a integração correta da nossa sexualidade, que une o homem, o interior do homem, né? O nosso ser corporal e o nosso ser espiritual. Irmãos, a castidade engloba todo o nosso ser, a nossa afetividade, o nosso temperamento, a nossa consciência, as nossas relações humanas, sejam elas mais simples, nossas amizades, nosso trabalho, tudo é alcançado pela castidade. Ela é como se fosse parte muito importante da essência do ser humano. É o projeto de Deus na nossa vida, a nossa sexualidade. A nossa sexualidade é bela, a nossa sexualidade é maravilhosa. Não foi por acaso que Deus nos criou homem e mulher, diferentes, né? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher é imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais, a mulher não é menos, não é porque o homem foi criado antes, segundo a palavra, que ele tem mais méritos, que ele é mais parecido com Deus. Não. Homem e mulher são iguais em dignidade diante de Deus. Porém, Ele nos fez diferentes na nossa sexualidade. Porque Ele tem um propósito para essa diferença. Ela nos define. A nossa sexualidade define a nossa identidade. Homem e mulher os criou, diz o Gênesis. O Senhor os criou, homem e mulher. E hoje, no mundo erotizado que nós vivemos, em um mundo onde a mídia nos bombardeia 24 horas por dia,
aonde a sociedade tenta nos convencer de que o sexo é algo normal, livre, para ser praticado do jeito que quer, que as pessoas querem, que o nosso corpo é nossa propriedade e nós podemos dispor dele da forma que nós quisermos, que nós podemos aproveitar a nossa sexualidade, o nosso corpo, do jeito que nós quisermos. Este conceito, ele vai denegrindo a imagem de Deus em cada um de nós. O demônio conseguiu atingir aquilo que é de mais sagrado no homem, que é a sua sexualidade, porque ele foi na raiz, na nossa identidade. A nossa identidade de homem e mulher define todo o resto, meus irmãos, e a castidade rege todo o resto, como diz o catecismo. Ela une o corpo e o espírito, ela integra todo o ser humano, nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir. Em outras palavras, a castidade é a integração da sexualidade humana, e ela é um sonho de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, nós vimos lá no livro do Gênesis que eles estavam nus. Então quer dizer que não havia malícia entre homem e mulher. Homem e mulher se olhavam, se contemplavam a sua sexualidade sem malícia, sem maldade nenhuma. Este é o sonho de Deus para nós, porque Deus não criou o sexo ruim. Imaginem algo tão importante. Nós somos frutos da relação sexual dos nossos pais. Os nossos pais são fruto da relação sexual dos nossos avós, e assim todas as gerações da humanidade são frutos da relação sexual. Será que Deus criaria algo ruim, algo proibido, algo que tem que ser tomado como um tabu, que nós temos vergonha de falar, medo de falar? Muito pelo contrário. É uma das coisas mais belas e mais preciosas. É o sonho de Deus para a humanidade. Se a humanidade viver a sexualidade da forma correta, na castidade, no que implica a castidade na nossa vida, com certeza tudo, meus irmãos, tudo seria completamente diferente. Se o pecado original não tivesse entrado no mundo, tudo seria diferente. Nós veríamos o paraíso, né? E lá gozaríamos da sexualidade perfeita do paraíso. E ela é também um fruto do Espírito Santo, nos ensina a igreja, né? Dentre os frutos do Espírito Santo, um deles é a castidade. Então nós podemos vivê-la sozinhos, pelas nossas próprias forças? Sim ou não? Nós não podemos, porque a nossa essência foi ferida no pecado original. A essência do homem e da mulher foi ferida no pecado original. E o catecismo da igreja nos ensina que nós temos uma inclinação natural ao pecado. Todos nós, todo ser humano, a partir do pecado de Adão e Eva, todo ser humano tem essa inclinação natural ao pecado. E por isso é uma luta viver a castidade. Por isso nós precisamos do auxílio do alto, da força do alto, para vivermos ela na plenitude, na integridade, como um fruto do Espírito. E o catecismo vai além, porque ele fala que ela é um fruto do Espírito, e ele gera em nós, ela gera em nós as primícias da glória eterna. A castidade, ela é um fruto do Espírito que gera em nós as primícias da glória eterna, ou seja, do que nós vamos viver no céu, da pureza, da beleza da vida que nós vamos viver no céu. E a teologia do corpo vai ensinar, né, na sua terceira parte, a nossa sexualidade futura, como nós vamos ver a nossa sexualidade lá no céu. Eu não vou entrar nesse mérito porque a Dani vai se aprofundar nisso amanhã. Diante disso, diante desse sonho de Deus para nós, diante daquilo que Deus nos chama a viver, que a igreja nos pede, nós, jovens carismáticos, somos muito incisivos, né? Temos que viver a castidade, é uma das nossas marcas, né? Nós somos jovens de oração, nós somos jovens da palavra, somos jovens que vivem a castidade. E infelizmente, eu digo isso, nós nos diferenciamos por este motivo de muitos jovens, até mesmo dentro da própria igreja católica, infelizmente, porque ainda não compreenderam a castidade como nós teoricamente compreendemos, né? Mas será
como vivemos? Sim. E aí eu passo para a segunda parte. Por que nós devemos viver a castidade? Tá bom, é sonho de Deus, é plano de Deus para a nossa vida, ela faz parte da integralidade do ser humano, ela serve para nós nos mantermos sóbrios, mas por que eu jovem, na flor da minha idade, na flor dos meus desejos, com os meus hormônios palpitando, por que eu preciso viver esse raio de castidade? Vai dizer que vocês nunca se perguntaram isso, né? Vai dizer que nos momentos de apuro vocês vão pensar, mas por que o Senhor nos pede para viver a castidade e nos dá o desejo? Por que coloca o pote de chocolate na nossa frente e diz que não dá para comer? Né? Mais ou menos assim, não é? Comigo, pelo menos, não sei. O Catecismo da Igreja, novamente, no número 2332, vai dizer: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana. Portanto, se não vivida de forma correta, ela desregula todo o nosso ser. Irmãos, por que é que nós vivemos em um mundo totalmente em desordem? Por que é que nós convivemos com pessoas e conosco mesmo em total desordem afetiva, em total desordem emocional, em total desordem sexual? Porque o mundo não vive a castidade. E quando nós não vivemos a castidade, os relacionamentos não vão bem, o diálogo não funciona, a compreensão é falha. Quando a sexualidade não é compreendida, ela é usada de uma forma banal e nós acabamos nos tornando mero objetos uns dos outros, objetos de prazer uns dos outros, e o nosso valor vai se extinguindo, a dignidade do ser humano vai ficando reduzida cada vez mais ao seu externo, e nós sabemos que isso aqui não é nada, né? Nós podemos ser lindos, maravilhosos, mulheres, vocês podem fazer plástico, vocês podem colocar silicone, vocês podem colocar botox, né? Nós homens podemos malhar, tomar bomba, fazer o que nós quisermos. Hoje os homens também fazem, né? 1001 cirurgias plásticas e silicone e tudo mais, mas vai chegar um tempo que tudo isso vai apodrecer, nosso corpo vai morrer e vai virar pó, mas a nossa alma, o nosso espírito não vão. Se nós estivermos conectados em Deus, não vão. Por isso nós somos muito mais do que um corpo, muito mais do que um desejo. É por isso que a castidade nos convida então a viver a integridade, a sermos homens e mulheres maduros, afetivamente, emocionalmente e sexualmente. A partir do momento que nós vivemos bem a nossa sexualidade, entendemos a nossa sexualidade, vivemos a castidade por opção. Preste também atenção nisso, por opção, porque nós compreendemos que é o melhor para nós, que é o projeto de Deus para nós, e que é o melhor para a nossa vida, não porque nos falaram, não porque a renovação prega, não porque a igreja prega, não porque é pecado, mas quando nós vivemos a castidade por opção, nós vamos ver a transformação da nossa vida, nós vamos ver a transformação dos nossos relacionamentos com os outros, conosco mesmo e com Deus. Tudo vai ser diferente. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, não precisa pegar, ela vai falar que a mulher não pode dispor do seu corpo, pois ele pertence ao seu marido. Da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, pois ele pertence à sua esposa. O nosso corpo não nos pertence, meus irmãos. Ao contrário do que o mundo prega, o nosso corpo, a nossa sexualidade não foi feita para nós usarmos e abusarmos como nós bem entendemos. Não. No plano de Deus, ela existe para ser doada. O nosso corpo, a nossa sexualidade, ela tem que ser encarada como um dom de Deus. Olhe para esse irmão e diga: irmão, você é um dom de Deus. Contemple esse dom de Deus que está do teu lado. Olha esse ser humano perfeito, que não é fruto do acaso, ele é um dom de Deus. E um dom, irmãos, um dom, nós podemos interpretar aqui o dom como um presente raro. Imaginem que alguém deu para vocês um presente raríssimo, uma relíquia de João Paulo II. Você ganhou uma relíquia de João Paulo II.
Você vai sair com ela pendurada no pescoço, correndo, suando, vai no banheiro, vai tomar banho, vai dormir com ela, vai ficar esfregando nas paredes, vai emprestar para todo mundo ficar pegando? Você vai fazer isso? Não, você vai colocar no relicário. Você vai deixar ela num lugar de respeito, de honra. E se você tivesse que dar ela para alguém, você daria para alguém muito especial para você. Você não daria para qualquer um, para alguém que você recém conheceu, né? Porque é um dom, um presente. A nossa sexualidade também é um dom, também é um presente. Por isso ela é para ser ofertada dentro do sacramento do matrimônio. A relação conjugal ela é maravilhosa, o ato sexual ele é maravilhoso para ser vivido dentro do sacramento do matrimônio, onde o esposo doa o corpo que não é dele para a esposa, e a esposa doa o corpo que não é dela para o seu esposo. Um ato de amor, um ato de doação, um ato de louvor a Deus. Da mesma forma, aqueles que escolherem os outros chamados, aqueles que optarem pelo sacerdócio, farão a oferta deste dom para Deus. Os sacerdotes ofertam a sua castidade, a sua sexualidade, o seu corpo para Deus. Da mesma forma, os celibatários, religiosos, religiosas, ofertam a sua sexualidade para Deus, como um dom para Deus. Olha que coisa mais linda, né? Você poder ofertar o teu corpo, a tua sexualidade, a tua identidade, a tua essência para o Senhor. Por isso São Paulo nos exorta que o nosso corpo não é nosso, ele deve ser guardado. E eu sei que no meio desse mundo de hoje é difícil às vezes entrar isso na nossa cabeça, né? Porque nós sabemos que o sexo é, nós sabemos. E diante desse bombardeio é cada vez mais difícil guardar esse tesouro. É cada vez mais difícil manter intacto esse tesouro até o momento certo, até o momento de ofertá-lo para o esposo, para a esposa ou para Deus, se for o caso. Por isso nós precisamos lutar com todo o nosso coração. Esse dom de Deus deve ser algo extremamente preservado dentro do nosso coração. E é por isso que nós precisamos viver a castidade, irmãos. Porque quando eu não conheço a pessoa, por mais apaixonado que eu esteja por ela, né? Por mais apaixonado que nós estejamos, nós não estamos prontos, o amor não está maduro, né? Quando nós mantemos relações sexuais, nós entregamos o nosso espírito. Não é uma união de corpos simplesmente, é uma união de almas. Por isso que, se vocês forem estudar a moral da igreja, ela vai ensinar que o sacramento do matrimônio ele só vai ser considerado válido a partir da união corporal dos esposos. Quer dizer, se o noivo e a noiva casaram hoje e eles forem manter relações sexuais um ano depois do casamento, o casamento deles vai acontecer depois de um ano, porque é a união corporal de um homem e de uma mulher que sela o sacramento do matrimônio. O padre só abençoa, é diferente de todos os outros sacramentos. O padre só abençoa e atesta aquilo como verdadeiro perante a igreja, né? Mas quem assume são o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Agora pense, irmãos, nós por aí vivendo relações sexuais todos os dias, com pessoas diferentes, na mesma noite, com 2, 3, 4 pessoas diferentes, unindo nossas almas com pessoas que nós nem sequer sabemos quem são. Nós estamos destruindo o que nós temos de mais sagrado. E é por isso que eu falei que o demônio atacou a área mais preciosa do ser humano, que é a sua identidade. Por isso que nós não sabemos mais amar, que o mundo não sabe mais amar, que o mundo não sabe esperar, que é o mundo do imediatismo. Porque a nossa essência está ferida. A essência do homem está ferida na sua sexualidade. Por isso o Senhor nos pede, sempre nos pediu, o Senhor é sábio, Ele conhece. Guarde o teu corpo, conserve-se puro, para que
que você possa viver a sua sexualidade no momento certo. Nós podemos comparar com uma fruta, né? A fruta, se ela for tirada antes do tempo, ela não vai ter o mesmo sabor. Vai ou não vai? Se nós pegar um caqui, né? Um caqui verde, dá uma mordida bem apetitosa naquele caqui verde para você ver o que vai acontecer, né? Chega a passar a boca agora só de pensar, né? Agora, dá uma mordida naquele caqui chocolate suculento que está derretendo lá de maduro que está. A nossa sexualidade é a mesma forma. O mundo pode até achar que encontra prazer no sexo hoje em dia. Encontra mesmo. Prazer, essa é a palavra. Mas não encontra amor, não encontra felicidade verdadeira. Porque a relação sexual, ela não é um meio de se chegar à felicidade, mas ela é o transbordamento da união de um homem e de uma mulher. É a união que gera a felicidade, é o amor que gera a felicidade. A relação sexual, ela é o transbordar, ela é o culminar deste amor, desta alegria. Por isso ela não é feita para gerar alegria, mas ela é o transbordamento da alegria em nós. Dá para entender a diferença? Se eu estiver meio enrolado, eu na mão, perguntem por favor, se eu estiver filosofando demais, tá? Vamos adiante. Como nós devemos viver a castidade então? Né? Somos seres humanos, temos desejos. Quem aqui tem desejo, levanta a mão. Quem tem desejos sexuais aqui, levanta a mão. Bendito seja Deus. Sinal que nós estamos bem, né? Saudáveis. Mas o Paulo Ricardo fala, se alguém fala que não tem desejo, que não sente atração sexual, vá para o médico, que está com um problema, né? Porque é natural, irmãos. É extremamente natural. Então, se nós temos esses desejos, eles são aflorados em nós, isso é fato, não adianta, não dá para nós esconder, não dá para reprimir, é parte do ser humano. Como nós vamos viver a castidade? E o catecismo mais uma vez nos aponta o modelo perfeito da castidade, que é nada mais, nada menos do que o Senhor JC, né? Jesus Cristo. Ele é o modelo da castidade. Jesus é o modelo da castidade, porque ele também foi ser humano. Jesus também teve os sofrimentos humanos, as decepções humanas, uma carne humana como nós. A palavra diz que ele foi igual a todos nós, só não no pecado. Jesus chorava, Jesus sofria, Jesus sentia fome, Jesus sentia solidão, Jesus sentiu medo, Jesus se sentiu abandonado. Ele experienciou a nossa condição humana. Ele sabe da nossa fraqueza, mas ele nos mostrou que é possível ir além, que nós não somos dominados pelo nosso corpo, mas nós temos que dominar o nosso corpo pelo nosso espírito. Nós somos chamados a realizar uma união com o Senhor em nosso estado de vida, irmãos. É assim que nós vamos viver a castidade, imitando Jesus Cristo. Se você é casado, se você é casada, se o teu chamado, a tua vocação é o matrimônio, você vai se unir a Deus através do sacramento do matrimônio. Se o seu chamado é o sacerdócio, se o seu chamado é o celibato, você vai se unir a Deus através do sacerdócio ou através do celibato. Por isso nós devemos travar uma luta, como diz São Paulo, né? Por uma vida santa. O que é que São Paulo nos diz? Nós temos que travar uma luta contra a carne e o espírito. Nós temos que travar diariamente essa luta. Irmãos, se vocês acharam que eu ia apresentar uma alternativa diferente, desculpa decepcioná-los, mas é uma luta humana. E quais são as armas que nós temos para lutar nessa luta humana? Quais são as armas? É a oração, é o jejum, é a adoração ao Santíssimo, é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a confissão. Nós temos que lutar, travar essa batalha para nos mantermos puros, para nos mantermos castos. E não é fácil, não é fácil. O professor Felipe Aquino, no seu livro sobre namoro, ele fala que entre um jovem
atleta, né, um corredor maratonista, maior maratonista do mundo, medalha de ouro nas Olimpíadas, e um jovem que vive a castidade, ele dá a medalha para o jovem que vive a castidade, porque é muito mais difícil ser casto do que ser um maratonista olímpico. Mas não é impossível, né? Não é impossível. O Senhor está conosco, como nós falávamos no início, é a graça do Espírito Santo que vai nos dar essa força, é a força do alto que vai nos sustentar. Por isso, quando vivemos a castidade, o Senhor nos ensina a viver o autodomínio, irmãos. Por isso, quando o catecismo fala que a castidade vai muito além do que relação sexual, ele está totalmente correto. Porque quem vive a castidade, irmãos, vive ela em plenitude. É impossível viver a castidade só na relação sexual. Se você é casto na sua sexualidade, você é casto no falar, você é casto no vestir, você é casto no pensar, você é casto no olhar. E castidade implica muitas coisas. Tem uma pregação da Elir Nogueira, da comunidade Shalom, que ela fala, né? Ela está pregando sobre castidade, e é só o áudio que eu ouvi. O povo está levantando para ir tomar água. E ela fala: castidade, irmãos, é esperar a hora certa para ir tomar água, é se controlar, é se dominar, é ouvir o outro quando ele está falando, é dar atenção para o outro quando ele está falando. Ser casto é amar o irmão, é perdoar o irmão. A castidade interfere em todas as outras áreas da nossa vida. Entendem como ela é profunda, como ela é do mais profundo do nosso coração? E o livro do Eclesiástico, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Olha que batata isso, né? Ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Nós temos duas escolhas, irmãos. Nós somos livres. Ou nós deixamos nós nos dominar pela nossa sexualidade, pelas nossas paixões, saímos por aí tendo uma vida super prazerosa, com muitos amigos nossos. Eu acredito que vocês devem ter amigos, né, por aí fora que contam para vocês as aventuras e experiências das noitadas, né, regadas na sexualidade desregrada, mas são vazios, vocês sabem disso. Se vocês conhecem um pouquinho de Deus, se vocês conversam com essas pessoas, vocês veem o quanto elas são vazias, o quanto elas são carentes, o quanto elas mendigam amor. Por isso que elas estão buscando ser completadas nessas relações sexuais desregradas, né? E são infelizes. Ou então, irmãos, nós vivemos a castidade, nós subjugamos o nosso corpo, nós dizemos: para, aqui não, eu sou mais forte, o projeto de Deus para minha vida é maior, o sonho de Deus para minha vida é maior, aquilo que Deus tem a realizar na minha vocação como esposo, como esposa, como sacerdote, como consagrado, como consagrada, é muito maior do que uma noitada, é muito maior do que alguns minutos de prazer e noites eternas de remorso. Nós escolhemos, irmãos, nós escolhemos. Se imitamos a Cristo, temos que viver como Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. E nós temos que colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que nós não somos objetos de prazer, que nós não podemos nos deixar dominar, irmãos, pelos nossos desejos. Você não é um animal. Nós não somos animais irracionais que agem somente por instinto. Não. Nós temos sabedoria, nós temos inteligência, nós temos a graça de Deus para lutar contra o nosso próprio corpo e para dominá-lo. E às vezes não é fácil. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos compreender aquilo que a Lília falava. Por isso o Senhor nos permite a via progressiva, para nós nos conhecermos, para nós olharmos o nosso pecado, para nós enxergarmos o que na nossa vida está desregrada, aonde são as nossas feridas, o que precisa ser apresentado para o Senhor para ser curado. Isso é urgente, meus irmãos.
Isso é urgente. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. E infelizmente é comum, no período da via iluminativa, principalmente, nós achar que nós somos anjos, como a Lívia falava, né? Eu falo para vocês, quando eu tive a minha experiência com Deus, quando eu estava no meu primeiro amor, acho que eu não sentia desejo mesmo naquela época, porque era fantástico, né? A minha sexualidade era algo que não me preocupava, porque estava abandonada, né? Eu era do Senhor, eu sou do meu amado é meu, tudo certo. Só que, irmãos, eu deixei por muito tempo tudo isso de lado. E chegou um tempo, quando acabou o primeiro amor, quando começou as provações, quando eu precisei crescer, dar passos concretos na fé, e eu fui ver quanto tempo eu havia perdido de não ter olhado para a minha sexualidade. Foi quando eu me deparei e vi que eu estava extremamente machucado, ferido, destroçado na minha sexualidade, e precisava levar para o Senhor, corrigir. Precisava me abrir urgentemente ao Senhor, para que Ele me curasse, para que Ele me libertasse, para que Ele me desse vida nova. O processo continua até hoje, né? Não acabou. Vai continuar até o fim da nossa vida. Por isso, irmão, nós precisamos nos conhecer, entender que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, criaturas de Deus, não meros objetos de prazer. Por isso, quando o prazer bater na nossa porta, irmãos, quando aqueles desejos impuros baterem a nossa porta, no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos nos ajoelhar, rezar, clamar ao Espírito Santo, sim, pedir para os irmãos rezarem para nós, sim, para que a gente consiga vencer e se convencer que esta não é a vontade de Deus para nós, que este não é o plano de Deus para a nossa vida. E por isso, irmão, São Paulo nos diz, nós precisamos vigiar. O próprio Jesus nos fala, nós precisamos vigiar e orar. Irmãos, o nosso corpo ele tem reações, né? Tem reações biológicas. Por isso nós precisamos cuidar da nossa castidade. Não é só rezar, não é só ficar 24 horas rezando. Precisa às vezes violentar o próprio corpo na oração, se lançar aos pés do Santíssimo, precisa. Se nós formos estudar a história dos primeiros santos, como a Lília falou, Santo Antão, Santo Ambrósio, São Gregório, eles iam para o deserto, eles se cortavam, eles se mutilavam. Francisco de Assis se jogou contra a roseira, né, de espinhos, porque o desejo carnal nele estava tão forte, tão aflorado, que ele saiu correndo e se atirou nu sobre aquela roseira para que a dor, né, acalmasse aquilo. Se enrolavam na neve, nós não fazemos nada disso. Né? Santo Antônio se flagelava, né? Nós não fazemos nada disso, mas nós precisamos vigiar, irmãos. E o que é vigiar? O que nós temos assistido? Nós sabemos que o mundo é erotizado, irmãos. Se nós achar que nós não vamos encontrar elementos da erotização no nosso dia a dia, nós somos ignorantes. Nós somos ignorantes. Você liga a TV, pode ser às vezes um filme lindo, maravilhoso, mas às vezes lá no meio tem uma cena picante de sexo. E ultimamente, né, são cada vez mais explícitos. O que nós temos olhado na internet, irmãos? Que sites nós temos frequentado? Quais são as nossas conversas? O nível das nossas conversas? As piadas? As historinhas? Como nós temos nos vestido? E aí eu exorto principalmente as nossas irmãs. Como nós temos nos vestido? Mas os meninos também. Como nós temos nos portado dentro do nosso grupo de oração? Como é que é o nosso jeito de demonstrar afeto? Os nossos abraços? De que jeito nós temos semeado, irmãos, a castidade no meio de nós? Diz o provérbio que quem semeia vento, colhe tempestades. Irmãos, se nós não nos vigiarmos, se nós nos vestirmos de forma promíscua, se nós assistirmos de tudo, se nós falarmos de tudo, se nós experimentarmos de tudo e quisermos gozar de tudo que o mundo nos oferece, o que é que nós vamos colher? Os frutos do mundo. E aí o Padre Alex, né, contava uma historinha absurda, mas eu acredito que é verdade.
né? Ele dizia que um casal de namorados da renovação, né, foi conversar com ele porque tinham caído, né, em pecado, tinham tido relações sexuais antes do casamento e foram muito arrependidos de se confessar com ele. E ele atendendo, conversando, muito amor, os acolheu, com muita misericórdia, né? Mas perguntou como eles deixaram isso acontecer, como que as coisas chegaram a esse ponto. E eles contaram que eles foram tomar banho junto. Só isso. É um exemplo extremo, né? É um exemplo extremo. Mas irmãos, não precisam tomar banho junto. Namorados, né? Lá no sofazinho, lá no cantinho onde vocês ficam às vezes, meninos, meninas sozinhos em casa, as conversas no WhatsApp, que tipo de conversas, que tipo de sites, que tipo de vídeos, músicas, está esquecendo músicas? Que tipo de músicas tem entrado na nossa mente? A música tem um poder de persuasão muito forte. Eu fiz o meu artigo da faculdade sobre a influência da música na nossa vida, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, e na publicidade a música é extremamente utilizada. Irmãos, há teorias musicais que mostram que até mesmo o próprio compasso, tempo e ritmo da música são influenciados, são planejados para exercer determinadas reações do ser humano. Então, quando nós ouvimos essas músicas, achamos que elas são inocentes. Elas não são inocentes, elas são fabricadas para nos prostituir, para destruir em nós os valores, para atingir aquilo que é mais sagrado de nós. E quem nunca teve aquela experiência, aquela música maldita, ficar martelando semanas na tua cabeça, semanas na tua cabeça, te levando ao pecado? Aquelas frases sensuais, aquelas frases depravadas, aquelas frases, né, sensuais, te incitando ao pecado, te incitando a relações sexuais, te incitando a olhar o outro como um objeto de prazer, te incitando a olhar o outro como um objeto de consumo. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar. Nós não somos de ferro. Ninguém é de ferro, irmãos. Se nós nos colocarmos à prova na área da sexualidade, provavelmente nós vamos cair. 99,9% das possibilidades é que nós vamos cair. Nós não somos irracionais, mas nós também temos impulsos e instintos, né? E se não domá-los, não regrá-los, nós vamos cair. É o que o catecismo diz do deleite. E aí você vai falar: ah, mas eu não posso mais olhar para ninguém. Tudo nós agora a partir de hoje vamos estabelecer que as meninas vão ter que usar burca, né? Os meninos também vão usar aquelas roupas muçulmanas lá, só com a cabecinha de fora, para que ninguém olhe, para que ninguém tenha desejo, para que ninguém desperte desejo em ninguém. Claro que não. Mas há algo que se chama o deleite, né? Olhar para um homem bonito, olhar para uma mulher bonita, não é pecado, né? Quando a gente vai para a praia, você vê lá aquele planejamento, né? Mulheres e homens sarados, saradas, são bonitos, não dá para negar. O corpo humano é bonito, o corpo humano é dom de Deus, é belo. Podemos olhar assim e achar bonito? Podemos, mas não podemos nos perder no deleite. É quando eu começo a olhar, e já não estou mais olhando, eu já estou cobiçando, e a minha mente já está 1000 por hora, já bem para frente do olhar. E como diz o Senhor, nós já estamos praticando adultério no nosso pensamento. Quando você perceber, irmão, quando você perceber, você tem dentro de você, nós temos dentro de nós um termômetrozinho, né? Ele apita, a gente sabe, é a consciência. Quando você perceber que você está indo para o outro lado, desvia o olhar, fecha o olho, sai daí, desliga o computador, troca de canal, vai embora se for preciso da casa do namorado, vai embora se for preciso da casa da namorada. Obedeça esse sinal, não ultrapasse o sinal vermelho, porque o pior vai acontecer. No Encontro Mundial de Jovens, a Pat Mansfield falava para nós de castidade, e eu gravei o que ela falou. Ela dizia, quando os jovens questionavam ela como viver a castidade, né, no mundo tão erotizado, onde todo mundo vive seminu, né? Ela dizia: nosso corpo ele foi muito bem bolado para Deus. Nós temos um pescoço que vira. Nós temos as nossas pálpebras que elas se fecham. É bem simples, é bem fácil.
É muito simples, né? Se está te incomodando, se está te despertando, vai para o lado, fecha o olho, saia, corra, não enfrente, seja sábio, seja prudente. Viu como é simples, né? Mas a gente às vezes tenta ir, né? Quando vê, foi. E o pior de tudo, irmãos, é que às vezes aquele olhar, aquele pensamento que nós deleitamos naquele momento, não vai causar o maior dano ali naquele momento, mas depois, para frente, aquilo vai acumulando, e uma hora que desaga e se transforma em masturbação, e se transforma em pornografia, e se transforma em uma relação sexual fora do casamento, né? Todo pecado, ele é premeditado, primeiro aqui, depois ele vai para cá, e depois ele se exterioriza, né? Por isso nós pedimos perdão no ato penitencial, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. Antes de se tornarem atos, eles eram pensamentos que vieram do coração, depois se tornaram palavras, depois se tornaram atos. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração. O que entra, como diz o Padre Fábio de Mello, o nosso solo é santo, o terreno do nosso coração é santo. As pessoas precisam tirar as sandálias para entrar no nosso coração. Então não é qualquer música, não é qualquer filme, não é qualquer conversa que pode entrar dentro de nós. Nós precisamos lutar contra a impureza. Nós precisamos vigiar e orar a todo tempo. E quase finalizando, nós vamos para os benefícios da castidade, né? Essa luta tem que ter um porquê, né? Essa luta tem que nos levar para algum lugar, né? O primeiro benefício da castidade, meus irmãos, o primeiro benefício da castidade é o céu. Nós não entraremos no céu se nós não formos castos. A palavra de Deus diz: nenhum impuro de coração herdará o reino dos céus. Nós precisamos ser castos para ter o nosso passaporte carimbado para o céu. Primeiro benefício: quer ir para o céu? Sim. Olha para o irmão e pergunta se quer ir para o céu. Então seja casto, meu irmão. A castidade, ela nos regra e nos fortalece na virtude da temperança. Irmãos, alguém que vive a castidade é alguém de um temperamento fantástico. É alguém que sabe ouvir, é alguém que sabe falar na hora certa, que sabe calar, é alguém que sabe compreender, é alguém que sabe amar. A castidade, diz o Catecismo da Igreja, que ela é uma provação para o jovem, mas essa provação ela nos treina para as provações futuras no matrimônio. E ele está, é mar de rosas todo dia? É só alegria todo dia? Sim ou não? Não é. E se vocês não tivessem vivido a castidade no namoro, será que vocês enfrentariam diversas situações da mesma forma hoje? Não viveriam. Ela nos prepara para nós vivermos o matrimônio e, por consequência, a vida religiosa, se isso for o chamado. Ela é um sinal do amor de Deus. Como todo sacramento, né, expressa um sinal, a castidade ela é um sinal, gente, um sinal visível para o mundo. Sinal do quê? Sinal da união de Cristo e da igreja. Cristo amou tanto a sua igreja que se deu na cruz por ela. E assim São Paulo diz que o homem deve amar igualmente a sua mulher, a mulher deve amar igualmente o seu esposo e se entregar. A relação sexual, o homem e a mulher, eles formam um sinal de aliança. Eles prefiguram a aliança de Deus com o homem. E justamente por isso que da relação sexual gera uma vida. Um dos fins da relação sexual é a procriação. O sinal é tão forte, o sinal é tão poderoso que ele gera uma nova vida. Unidos no sacramento do matrimônio, na relação sexual, o homem e a mulher se tornam co-criadores. Co-criadores. Nós damos a vida ao mundo. Olha que coisa mais linda. O que é mais sagrado? Por isso que a vida é tão pura, por isso que o sexo é tão puro quanto a vida. Né? Nós falamos, a vida é sagrada, não ao aborto. Mas nós temos que ir muito antes do aborto. Porque se o sexo for respeitado, se a sexualidade for vivida na sua forma plena, com certeza o aborto não existiria. Porque gravidez indesejadas
não aconteceria. E por fim, um dos benefícios da castidade é que ela nos torna ícones. O que é um ícone? É uma imagem, né? O ícone é uma imagem. Ela se torna, quando nós vemos a castidade, nós somos ícones e nos tornamos janelas abertas para o céu. Olha que lindo isso. Quando você vive a castidade, quando eu vivo a castidade, nós somos janelas abertas do céu para o mundo, para aqueles que nos rodeiam. E não é verdade isso? Quando você testemunha a castidade, não se gabando, mas quando você testemunha a castidade, mesmo para aqueles que não acreditam, eu tenho certeza que o coração deles arde. Eu já testemunhei isso várias vezes. E recentemente eu estava numa viagem com uma amiga minha, e ela não vive, né, castidade. E eu falando da castidade, de como eu vivia, de como aquilo, né, fazia a diferença na minha vida, eu vi os olhos dela brilhar. Ela me questionava, ela me interrogava, porque ela queria saber, ela tinha sede. E ali eu era a janela aberta de Deus para a vida dela, né? Queira Deus que ela entenda isso um dia e se abra essa graça de Deus. E além de tudo, fortalece o diálogo, a amizade, né? E ela vai nos fazer sermos homens e mulheres mais maduros, homens e mulheres mais humanos, né? Este é o plano, este é o sonho de Deus para a nossa vida.